O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, discutiu pela primeira vez a transição de governo. Em nota, o juiz Sérgio Moro afirmou que não descarta assumir ministério ou vaga no Supremo, se convidado pelo novo presidente. O economista Paulo Guedes, futuro ministro da Economia, disse que quer aprovar a reforma da Previdência ainda este ano e que vai criar superministério, resultado da fusão de outros setores da economia. Governador eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, não vai morar no Palácio dos Bandeirantes, a residência oficial dos governadores paulistas. E o Ministério Público quer que vídeos racistas e violentos gravados por estudante de direito sejam investigados. O MP também quer que a Comissão de Ética da OAB apure a conduta do estudante. Você acompanha essas e outras notícias agora no Jornal da Gazeta, edição das 10. Boa noite. Olá, boa noite. A Justiça de Minas Gerais negou a transferência dos policiais paulistas presos depois do tiroteio que aconteceu em Juiz de Fora há pouco mais de uma semana. Os 4 policiais civis envolvidos na troca de tiros de uma suposta transação financeira ilegal, que terminou com 2 mortes, vão continuar presos na penitenciária de Contagem, em Minas. O juiz do caso também determinou o sigilo das investigações e aumentou em mais 10 dias o prazo para a conclusão do inquérito. De acordo com a Justiça, os fatos relacionados a eles são graves e indicam, entre outras práticas criminosas, homicídio, lavagem de dinheiro e estelionato. Os delegados Bruno Martins Alves e Rodrigo Salgado da Costa e outros 2 investigadores, Jorge Alexandre de Miranda e Caio Augusto Freitas de Lira, são suspeitos de trocar tiros com policiais mineiros durante a realização de escolta particular, envolvendo uma negociação de 14 milhões de reais falsos. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que, se comprovados os desvios de conduta apontados, os policiais vão responder de acordo com os atos praticados. Uma tentativa de resgate de presos gerou um tiroteio e perseguição agora à noite no complexo de Marituba, na região metropolitana de Belém. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Pará, bandidos usaram explosivos para derrubar paredes da penitenciária estadual, gerando confronto com a polícia. O entorno do presídio está fechado pela polícia paraense e ainda não há confirmação de fugas ou feridos. Concluir obras de mobilidade em atraso no estado é um dos desafios de João Dória, do PSDB, governador eleito de São Paulo. A mais recente estação de metrô foi entregue no último fim de semana pela gestão de Márcio França, do PSB, 4 anos depois do previsto. A estação São Paulo-Morumbi da linha 4 amarela é a mais nova conquista dos usuários do metrô na capital paulista e deve atender diariamente 27 mil pessoas. A entrega estava prevista para 2014, mas a obra foi interrompida várias vezes, com o rompimento do contrato e a mudança do consórcio responsável pela construção. Mas a linha, que começou a ser construída há 12 anos, ainda não está completa. A previsão é que a última estação, Vila Sônia, fique pronta até 2020. Também ficou para depois o terminal de ônibus anexo à nova estação, com previsão de entrega para o próximo mês de dezembro. O transporte sobre trilhos é visto pela população como um assunto prioritário. Mais de 4 milhões e 700 mil passageiros circulam pelas linhas do metrô e monotrilho diariamente. O tamanho de São Paulo é essencial. Isso aqui é uma das melhores opções que a gente tem, né? A conclusão de diversas obras e a construção de outras que já estão previstas em São Paulo foram algumas das promessas de campanha do governador eleito João Dória, do PSDB, que teve quase 11 milhões de votos. E basta a gente andar por São Paulo para ver que os desafios do governador eleito no setor de transporte serão mesmo grandes. Esta é mais uma obra prometida para a Copa de 2014 e que até agora não teve nenhuma estação entregue para a população. É a linha 17 Ouro do monotrilho, que vai ligar o aeroporto de Congonhas à linha 9 Esmeralda da CPTM. Segundo o último relatório de obras e expansão do metrô, muita coisa ainda precisa ser feita.
Também estão previstas a ampliação da linha 2 verde e da linha 15 prata do monotrilho, além da conclusão da linha 5 lilás do metrô. O relatório aponta ainda que a linha 6 laranja, que vai ligar a Brasilândia, na Zona Norte, à estação São Joaquim, no centro, está parada desde dezembro de 2016. A previsão inicial de entrega era 2019, passou para 2021 e agora não há um novo prazo para que ela fique pronta. Eleito governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, disse agora à noite no Twitter que não vai morar no Palácio dos Bandeirantes, residencial oficial dos governadores paulistas. Algumas medidas que já podemos anunciar. Primeiro, Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo. Ali será a sede do trabalho. Eu não vou residir no palácio. Nenhuma mordomia, nenhuma facilidade adicional para mim ou para minha família ou para quem quer que seja. Palácio do trabalho. E também vale lembrar, o Palácio de Inverno de Campos do Jordão, chamado Palácio Boa Vista, vai ser o palácio também do povo, da população, dos visitantes de Campos do Jordão. Ali não será mais o espaço de lazer para a família de governadores, de vice-governadores, de amigos do governador. Vai ser um palácio frequentado por todos. Será um centro cultural, um centro gastronômico. O Ministério Público de São Paulo pediu que a polícia instaure inquérito para investigar os vídeos de conteúdo racista e violento gravados por um estudante de direito. As instituições que tiveram alunos envolvidos em casos semelhantes divulgaram notas de repúdio aos atos. A Universidade Presbiteriana Mackenzie tomou conhecimento dos vídeos feitos fora do ambiente escolar e divulgados em redes sociais e suspendeu o aluno Pedro Belintani Baleotti do curso de Direito por 5 dias. Em uma das postagens, em que comemora a eleição de Jair Bolsonaro, ele faz ameaças aos negros. Em outra, manipula uma arma. Ó, tá vendo essa negraiada? Vai morrer! Vai morrer! Em nota, o Mackenzie afirma que tais opiniões e atitudes são veementemente repudiadas por nossa instituição, que de imediato instaurou processo disciplinar, aplicando preventivamente a suspensão do discente das atividades acadêmicas. Iniciou paralelamente sindicância para apuração e aplicação das sanções cabíveis, conforme dispõe o Código de Decoro Acadêmico Universitário. Agora à tarde, a Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo pediu para que a polícia instaure um inquérito para investigar o caso. O MP também quer que a Comissão de Ética da OAB apure a conduta do estudante. Alunos do Mackenzie fizeram manifestações contra as postagens e pedindo a expulsão do aluno. Ele foi demitido do escritório em que fazia estágio. Por WhatsApp, o estudante conversou com a produção do Jornal da Gazeta. Ele disse que o vídeo foi um desabafo e um posicionamento político que fez, porém de uma forma descabida e extremamente equivocada. E acrescentou: quem me conhece sabe que não sou racista, muito menos um indivíduo violento. E continuou: a todos que se sentiram ofendidos, minhas sinceras desculpas. Perguntado sobre a arma, disse que é uma arma herdada dos familiares com registro e dentro da lei. Perguntado se tem porte, ele respondeu: meus familiares. Na Universidade de São Paulo, a direção da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade identificou 3 das 4 pessoas que aparecem nesta imagem, que foi postada e viralizou nas redes sociais, como alunos do curso de administração. Uma comissão de sindicância tem 60 dias para apurar as circunstâncias da foto, que aparentemente foi feita em sala de aula. Os alunos aparecem com 2 armas e com placas com frases consideradas ameaçadoras. Esquece a conversa brincadeira, quer dizer, brincadeira tem consequências e pode ser brincadeira para alguém, mas pode ser uma ofensa ou estar molestando ou estar de alguma forma gerando algum dano, algum prejuízo às pessoas. Vamos verificar os fatos, vamos ouvir as pessoas. A universidade tem um procedimento a ser percorrido e aí nós chegaremos a alguma conclusão. Segundo o diretor da FEA, dependendo do resultado da apuração, os alunos podem sofrer sanções que vão desde a retratação, a advertência até a expulsão.
Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal de Chapecó fez uma recomendação para que instituições de ensino não permitam assédio moral a professores. O órgão abriu investigação para apurar suposta intimidação feita pela deputada estadual eleita pelo PSL, Ana Caroline Campagnolo. Em posts, ela pediu para que estudantes denunciem e filmem professores em condutas que ela chamou de manifestações político-partidárias ou ideológicas. Agora à noite, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, a DECRAD, instaurou um inquérito policial para investigar o crime de discriminação ou preconceito de raça. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o estudante do curso de Direito da Universidade Mackenzie, citado na reportagem, será convocado para prestar esclarecimentos. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, faz a primeira reunião para discutir a transição de governo. O juiz Sérgio Moro não descartou assumir um cargo no futuro governo ou ir para o STF. O presidente eleito Jair Bolsonaro deixou a residência dele na Barra da Tijuca logo pela manhã e foi até a casa do empresário Paulo Marinho, na zona sul do Rio. O local serviu para Bolsonaro gravar imagens para o horário eleitoral durante a campanha. Foi a primeira reunião formal de Bolsonaro com a equipe depois da eleição de domingo. Participaram do encontro o filho do presidente eleito, Flávio Bolsonaro, que se elegeu senador pelo Rio, o deputado eleito Julian Lemos, do PSL da Paraíba, e o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM, do Rio Grande do Sul, que já foi anunciado ministro da Casa Civil. O general Hamilton Mourão, eleito vice-presidente na chapa de Bolsonaro, também participou do encontro. E também o economista Paulo Guedes. Segundo o vice-presidente do PSL, Gustavo Bebiano, a reunião é para discutir a formação de ministério e o processo de transição. Desenhado ali o desenho do governo, como vai ser, estudando alguns nomes para os ministérios, composição da equipe que vai trabalhar dentro do Palácio, só isso. A prioridade é a conclusão da montagem da equipe. Onyx Lorenzoni vai amanhã para Brasília, onde começa a fazer a transição. Na capital federal, ele deve se encontrar com Eliseu Padilha, o ministro-chefe da Casa Civil, que será o responsável por parte da gestão Temer neste processo de troca de governo. Além de Lorenzoni, devem fazer parte da equipe de transição do presidente eleito Jair Bolsonaro cerca de 25 militares. Este grupo é liderado pelos generais da reserva Augusto Heleno e também por Oswaldo Ferreira e será responsável em áreas como saúde, segurança, infraestrutura, trabalho, meio ambiente, internacional, justiça e defesa. Ontem, em entrevista ao Jornal Nacional da TV Globo, Bolsonaro disse que gostaria do juiz Sérgio Moro no governo ou no Supremo Tribunal Federal quando tiver uma vaga. Na avaliação do presidente eleito, Moro é um símbolo no Brasil. Hoje, em nota, o magistrado não descartou a possibilidade. No texto, disse que ficou honrado com a lembrança e que, se efetivado o convite, será objeto de ponderada discussão e reflexão. Sérgio Moro é o juiz responsável pela Lava Jato na primeira instância. Durante o governo Bolsonaro, vão se aposentar do Supremo os ministros Celso de Mello, em novembro de 2020, e em julho de 2021, Marco Aurélio Mello. Os dois completarão 75 anos de idade. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Me desculpe a metáfora futebolística, mas sabe aquele zagueiro que mata a bola no peito, espera o goleiro sair e encobre e faz um golaço contra? É o que fez o presidente eleito Jair Bolsonaro com Sérgio Moro. Sérgio Moro é um herói nacional. Todo mundo quer ter Sérgio Moro perto dele, a não ser o PT e o Lula, né? Aí o Bolsonaro disse que ou ele vai ser seu ministro da Justiça ou vai ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Com isso ele cria uma saia justa para o Sérgio Moro. Sérgio Moro julga o Lula e a narrativa do PT é que Sérgio Moro é parcial. Ora, essa narrativa é estúpida, imbecil, mentirosa, criminosa. Mas se o Sérgio Moro aceitar o Ministério da Justiça do Bolsonaro, ele estará dando foros de verdade a essa mentira. Bom, tem o Supremo. Não, o Supremo é lá para o meio de 2020, quando Marco Aurélio Mello completa 75 anos. Aí sim, é um lugar adequado para o Sérgio Moro exercitar
o seu talento, o seu grande conhecimento, principalmente nessa área de lavagem de dinheiro do crime internacional. Em relação ao Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça é um tremendo abacaxi azedo, não vale nada. Quando tinha a Polícia Federal, já não era grande coisa. Agora que a Polícia Federal foi para o Ministério novo, né, extraordinário de Segurança Pública, então aquilo é uma repartição pública tão burocrática e tão insignificante que é ocupada por um tal de Torquato Jardim, que mais parece um canteiro, né? Porque não tem, assim, árvores muito frondosas lá, né? O que o Bolsonaro tem de esperar é que as coisas aconteçam naturalmente e ele possa indicar o Sérgio Moro na hora certa, para o lugar certo. E aí sim ele vai fazer um grande bem, porque o Sérgio Moro sozinho é melhor do que todo o Supremo Tribunal Federal. Bom, eu volto depois de amanhã, quinta-feira, direto ao assunto. Até! O economista Paulo Guedes, futuro ministro da Economia de Bolsonaro, diz que quer tentar aprovar a reforma da Previdência ainda este ano. E após a primeira reunião com o presidente eleito, afirmou que a área econômica terá apenas uma pasta com superpoderes. Com uma conta negativa em mais de 200 bilhões de reais na Previdência por ano, o futuro ministro disse que esse é um problema urgente, como se fosse um avião com 5 bombas a bordo que podem explodir a qualquer momento. Eu passei 2 anos dizendo, aprovem a reforma da Previdência, nós vamos criar uma nova Previdência com regime de capitalização. Mas existe uma Previdência antiga, que está aí. Então, além de um novo regime trabalhista previdenciário que nós deveremos criar para as futuras gerações, nós temos que consertar essa que está aí. Em linhas gerais, o regime de capitalização é como se o trabalhador fizesse sua própria poupança para o futuro, e não como acontece hoje, que o aposentado recebe a partir do que é depositado por quem está na ativa. O presidente eleito Jair Bolsonaro já afirmou que apoia a aprovação imediata da reforma da Previdência proposta pelo governo Temer e que está travada no Congresso. A ideia, mesmo que com opiniões diferentes dentro da equipe de transição, é que pelo menos parte das mudanças seja feita ainda neste ano. Na Câmara dos Deputados, o clima não é de otimismo com a matéria. Líderes partidários já declararam que a possibilidade é baixa do texto ser aprovado pelo pouco tempo e pela complexidade do assunto. Depois da primeira reunião com o presidente eleito, Paulo Guedes disse que a área econômica vai ter apenas uma pasta, o superpoderoso Ministério da Economia, que deve reunir planejamento, fazenda e ainda indústria e comércio exterior. Durante a campanha, após críticas do setor, Bolsonaro havia dito que não iria fazer a fusão. Nós vamos simplificar, reduzir drasticamente o número de impostos. Nós não vamos abrir a economia abruptamente, uma abertura gradual. E a razão do Ministério de Indústria e Comércio estar próximo de economia é para justamente existir uma mesma orientação econômica em tudo isso. Não adianta a turma da Receita ir baixando os impostos devagar e a turma do Ministério da Indústria e Comércio abriu muito rápido. Então, isso tudo tem que ser sincronizado. Na coletiva, Onyx Lorenzoni também anunciou a fusão dos Ministérios do Meio Ambiente com o da Agricultura. A Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores se reuniu hoje em São Paulo para fazer uma análise da derrota na eleição presidencial e declarou que Fernando Haddad vai ter o aval da sigla para articular uma oposição ao governo Bolsonaro com outras lideranças e partidos. O número de desempregados no Brasil diminuiu no trimestre encerrado em setembro e ficou em 11,9%, segundo o IBGE. No trimestre anterior, esse número chegava a 12,4%. O levantamento também mostra um menor número de desempregados em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, são 12 milhões e meio de brasileiros sem emprego. Ainda segundo o IBGE, a taxa de desocupados diminuiu 1,5%, graças à alta do trabalho informal sem carteira assinada. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve hoje com o juiz Sérgio Moro os trechos de delações premiadas de executivos da Odebrecht que citam o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. A decisão da segunda turma do Supremo foi por unanimidade.
Nas delações, Marcelo Odebrecht e o ex-executivo Hilberto Mascarenhas relataram o envolvimento de Guido Mantega em pagamentos indevidos feitos pelo grupo Odebrecht em benefício do PT, bem como em ações na Petrobras. A defesa do ex-ministro pedia que os depoimentos fossem remetidos à Justiça de São Paulo ou do Distrito Federal, onde Mantega também é réu. Mas os ministros do STF negaram o recurso. Ex-titular do Ministério da Fazenda do governo Dilma Rousseff, Guido Mantega é acusado de arrecadar dinheiro para campanhas do PT, além de articular a edição de 2 medidas provisórias dentro do governo, em troca de propina para o Partido dos Trabalhadores. Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, virou réu pela 26ª vez, agora acusado de lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia do Ministério Público Federal, ele usava uma rede de restaurantes japoneses para manter o esquema. Além de Cabral, a mulher dele, Adriana Anselmo, e outros 2 réus também estavam envolvidos, segundo a denúncia. O grupo teria ocultado em 16 oportunidades distintas entre dezembro de 2014 e setembro de 2016 a origem, natureza, disposição e movimentação de R$3.100.000. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema que emitia notas fiscais falsas relativas à prestação de serviços advocatícios inexistentes do escritório de Adriana Anselmo para o restaurante tinha o objetivo de distanciar ainda mais o dinheiro de sua origem ilícita, que seriam crimes de corrupção. O ex-governador está preso desde 2016. E agora as notícias internacionais. O governo Trump vai enviar 5.200 militares para a fronteira com o México para conter o avanço da caravana de imigrantes de Honduras e da Guatemala. Os militares armados vão se unir aos mais de 2.000 membros da Guarda Nacional enviados em abril, quando outra caravana de imigrantes se dirigia para a fronteira americana. O Departamento de Defesa também vai enviar helicópteros com radares especiais noturnos, aviões de carga para transportar pessoal fronteiriço e arame farpado para uma cerca de 240 quilômetros de comprimento. Cerca de 7.000 imigrantes centro-americanos, fugindo da instabilidade em seus países, fazem parte da caravana, entre eles muitas famílias com crianças. O envio das tropas e o reforço da retórica anti-imigrante de Trump aparecem há uma semana das eleições legislativas, em que os republicanos correm o risco de perder o controle do Congresso. Equipes de resgate retomaram hoje a busca pelas caixas pretas do avião de passageiros que caiu ontem no mar, na Indonésia, com 189 pessoas a bordo. Ninguém sobreviveu. Os gravadores podem ajudar a esclarecer o que aconteceu com o voo da Lion Air, que caiu 13 minutos depois de decolar de Jacarta. Já se sabe que o avião caiu no mar de Java logo depois de pedir permissão para retornar à capital indonésia. A direção da companhia aérea confirmou que o avião, um modelo novo em operação há apenas 2 meses, teve problemas técnicos no voo anterior, mas que eles foram resolvidos de acordo com os procedimentos recomendados pelo fabricante, a norte-americana Boeing. A seguir, enchentes com ventos fortes causaram pelo menos 10 mortes na Itália. No Todo Seu de hoje, o youtuber Lito conta pra gente curiosidades incríveis sobre a mecânica dos aviões, coisa que eu adoro. E Aguinaldo Raiol enche o palco de talento. Perché me dicesti parole amare, perché me parli a cuore me. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. E eu, é claro, tô aqui te esperando, né? Então, vem. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Podemos Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Tá a fim de escrever a sua própria história?
Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. O ex-executivo foi condenado por corrupção ativa e associação criminosa. Qual é a razão dessa decisão? A própria justiça tem poder divergente. Palavras dizem sim, os fatos dizem não. Jornal da Gazeta, de segunda a sexta, 19h. O sol brilhou forte hoje e ajudou a elevar as temperaturas. Só que agora, na região da Paulista, faz apenas 18 graus. E olha, tudo indica que vai esquentar ainda mais amanhã. O calor veio para ficar, Mariana Armentano? Por enquanto, nada de calor muito duradouro não, viu? O dia amanhã promete ser bastante quente e ensolarado, mas depois voltam as chuvas e aí refresca. Nessa próxima madrugada teremos mínima de 18 e calorão à tarde nessa quarta-feira na casa dos 31 graus. Aí na quinta a máxima cai para 28 e já deve chover a partir da tarde. E na sexta-feira já refresca mais ainda. Máxima de 24 graus com chuvas a qualquer hora. Ventos fortes, chuvas intensas e marés altas causam enchentes e pelo menos 10 mortes na Itália. Praticamente toda a Itália está em alerta por causa do mau tempo. Além das chuvas, ventos de mais de 150 km por hora derrubaram árvores e paralisaram a rede de transportes. A água alcançou um nível histórico em Veneza. A Praça de São Marcos ficou inacessível e as passarelas de madeira que permitem caminhar no seco em caso de inundação deixaram de ser seguras. Voltando aqui para o Brasil, o Palacete dos Artistas vai passar por reformas. O local foi criado em 2014 para ser residência de pessoas com mais de 60 anos aposentadas da carreira artística. Ele se orgulha da voz potente e afinada e garante que a aposentadoria é só um detalhe. Aos 74 anos, Raimundo José está na ativa, canta em festas e casamentos. Eu sou macumbeiro, lelê, eu sou macumbeiro. Foi famoso nos anos de 1980. Um dos discos vendeu 500 mil cópias. Desafio, te cobre comigo, que eu sou teu amigo e posso te ajudar. Tu tá carregado, mas eu dou um jeito de te libertar. 4 décadas se foram, junto com a fama. Mas na carreira acumulou alegria. Canto em todos os lugares no banho, eu tô sempre cantando. E o vizinho gosta. Às vezes nem tanto. Para, que eu quero dormir. A vantagem é que no prédio do Raimundo, todo mundo é artista. A vizinha do andar é atriz e diretora, Valéria de Pietro. Tem gente de teatro, músico, tem cantor, tem artista plástico. Então é muito gostoso porque é uma família, exatamente pela profissão. Eles moram neste prédio histórico, no centro de São Paulo. O palacete, que pertence à prefeitura, foi restaurado há 4 anos para abrigar artistas aposentados. Era uma luta antiga da classe. No mês que vem, o telhado vai ser reformado para dar fim às infiltrações. Todos pagam aluguel, que é subsidiado. De 10% a 15% do que você ganha. A média é de R$ 160 por mês de aluguel, mais R$ 40 de condomínio, para cada um dos 50 apartamentos de pouco mais de 40 metros quadrados. Nas áreas comuns, tem aparelhos de ginástica, biblioteca e jardim. Tem também esse salão de festas com um espaço cenográfico, olha só, cortinas, iluminação, porque eles estão aposentados, mas não largaram o osso, continuam envolvidos em atividades culturais, ensaios, apresentações. Para morar aqui, o artista precisa ter mais de 60 anos, renda de até 3 salários mínimos e ter sido indicado pelo órgão de classe dele. Eu acho que todo mundo tinha que ter um cantinho, não precisava ter tanta gente na rua. Melhor ainda se for com uma vizinhança feliz e afinada.
Não mexe comigo que eu ponho o seu nome lá no meu terreiro, é por aí. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia, tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Ótima noite para você. E fique agora com o Rony Fon no programa Todo Seu. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade. Aprenda a fazer um suculento frango mexicano. Assista agora, Todo Seu.